Palavras que edificam. Olá, amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Renato Suete e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Já fizemos a parte 1, esta é a parte 2. Eu quero lhe dizer, se você não conhecer a parte 1, você não conhecer a primeira parte, você não vai entender a segunda nem a subsequente. Então procure assistir, ouvir a parte 1 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Está no meu canal do YouTube, está também no meu canal, na minha página oficial do Facebook. Aí você vai entender melhor o prosseguimento disso aqui, no capítulo 2, aliás, na segunda parte do capítulo 1 ainda. Para você entender todo o estudo do livro de Gálatas, você vai ter que entender a parte 1. E eu peço gentilmente que você possa observar, ver e estudar a parte 1 que já foi feita, de 15 minutos, para você entrar junto comigo aqui. Que maravilha passearmos na palavra do Senhor. Deus e Pai, abençoe a leitura da Tua palavra, abençoe e dá-nos discernimento no Espírito Santo, para entendermos o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus te pedimos amém e graças a Deus. Como é bom passearmos nesta graça, passearmos no Evangelho da graça de Jesus. Paulo disse, na primeira parte do estudo que nós fizemos, que é um perigo tremendo que os Gálatas estavam incorrendo no mesmo. O perigo de você estar seguindo a um outro Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho que mistura graça e lei, coisas que são incompatíveis. Uma vez que, ou você é salvo pela graça ou salvo pela lei ninguém pode ser salvo. Então não é por obras que nós somos salvos, mas sim pela graça, pela fé em Jesus. E óbvio que uma pessoa que tem a graça de Deus, ela vai andar na lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, porque ela é salva. Ela é de Deus, ela tem prazer em fazer o bem ao seu semelhante, e coloca Deus no seu devido plano como o primeiro de nossas vidas. Mas há pessoas que pensam que, além de crer em Jesus e receber por esta graça a salvação, nós precisaríamos de mais algumas obras para atestar, para chancelar a nossa salvação. Isto não é correto. Isto não é correto do ponto de vista bíblico, nem do ponto de vista do Evangelho de Cristo. Esta a grande questão e o grande ponto da Epístola de Paulo aos Gálatas. Porém, uma questão ela entra aqui neste momento. Os homens têm dificuldade de aceitar a graça de Deus, que pela graça de Deus, através da fé em Jesus, simplesmente por isso, você é salvo. Assim diz a Bíblia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não se acrescenta mais nada. Jesus ainda disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Seria uma obra de confirmação desta fé. Mas não é que esta obra, o próprio batismo em si, salve, mas ele é decorrência da obediência, da salvação, da fé em Cristo. Como outras obras, as obras acompanham aqueles que creem, as boas obras. Quem realmente é salvo, ele não vai andar prejudicando ao seu próximo, ele não vai andar contra os princípios de Deus. Pelo contrário, ele andará nos princípios de Deus e amando, procurando ajudar ao seu semelhante. Mas nunca devemos nos esquecer de Efésios 2:8, que diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, cuidado para você não pensar que as suas obras possam acrescentar uma salvação ou dar uma salvação a você, pois, segundo Paulo, este evangelho é anátema. A palavra anátema significa maldição. Não é um evangelho, é um falso evangelho que traz maldição, depressão, dúvidas na sua mente e destrói você. Você deixa de viver, você é salvo pela graça e passa a viver pela lei, então você deixa de viver a alegria do cristianismo de Cristo. Isto é seríssimo e muitas instituições estão contaminadas com este fermento dos fariseus.
É dos fariseus porque isto é acrescentado pelo homem. E esta é a questão que Paulo vai abordar. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, exatamente aqui em Gálatas capítulo 1, no versículo 10. Ele fala assim: olha, vocês estão largando o evangelho da graça de Jesus para obedecer a outro evangelho que é anátema. Vocês acham que pela lei, pelas obras da lei, vocês vão ser salvos, que é necessário uma obra de lei, uma obediência a alguma coisa da lei para ser salvo, além da fé em Jesus? Por favor, não creiam assim. Vocês são salvos pela graça. Então ele inclui aqui no verso 10: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo é enfático aqui. Se você quer agradar a homens, talvez você tenha nascido numa igreja, numa denominação, numa instituição que ensinou você assim, segundo doutrinas de homens. Você diz: eu não saio disso de jeito nenhum. Mas você está obedecendo a homens e desobedecendo a Deus? Isto é seríssimo. Porque desobedecendo a Deus e obedecendo a homens, você está se segurando em homem, em homens que fizeram algo muito bonito, muito bem escrito, uma teoria ou uma teologia muito bem formulada, mas que não vem de Deus e que jamais irá lhe salvar, jamais irá trazer alguma bênção para você, a não ser perturbação. É muito sério esta questão, eu sempre me pautei nela. Por isso, às vezes diz: Renato Suete é polêmico. Não, é porque a minha obediência é a Deus. Jamais eu vou deixar de obedecer a Deus do que qualquer homem. Não há homem, nem mulher, nem ninguém na face desta terra que vai me tirar de obedecer a Jesus, tendo eu certeza de que eu estou fazendo a vontade de Jesus, de Deus. Não, mas não é assim, você tem que fazer isso, porque senão a igreja não vai te ajudar, a igreja vai te expulsar, ou nós aqui não vamos te aceitar dentro da nossa doutrina. Não tem problema. Fico com Deus e não com o homem. Aprendi isso desde cedo, quando meu pai disse: ou você fica comigo ou com Jesus. E eu falei: eu fico com Jesus. E perdi a amizade do meu pai, perdi o carinho do meu pai, sendo eu filho único. Você tem que colocar Deus, esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses acima de mim. Deus em primeiro lugar na sua vida. Ou Deus está em primeiro, ou então você nem salvo pode dizer que é, ou nem conhecedor de Jesus ou de Deus. Isto é seríssimo. Então você tem que obedecer à doutrina de Deus. O que Deus falou está falado. Não se acrescenta nada, não se põe livro nenhum, não se põe profecia nenhuma, nada. O que Jesus falou está falado e nós obedecemos. Então Paulo disse: eu não procuro agradar a homens, eu procuro agradar a Deus. E agradando a Deus, eu encontro o evangelho que me diz que pela fé e pela graça eu sou salvo através de Cristo Jesus. Seguindo o verso 11, ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por que Paulo fala isso? E por que eu posso acreditar nisso? Primeiro, porque está na Bíblia. Isso aqui não é um livro apêndice da Bíblia. Não se pode ter outro livro além da Bíblia para você crer mais na Bíblia, para você iluminar mais a Bíblia, para você reiterar, para você ter mais fé de que aquilo é verdade. Só a Bíblia tem que ser suficiente. Só a Escritura, diziam os reformadores, e continua valendo. Então Paulo disse: eu não recebi este evangelho de homem, ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado, que ele encontra daquela forma dramática no caminho de Damasco, em Damasco. Ele disse: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Paulo era um homem que se gloriava na lei. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo era um perseguidor da igreja de Deus. Ele perseguia os cristãos, queria matar os cristãos, queria destruir os cristãos. Ele perseguia os cristãos e de repente se torna um cristão, pois ele recebe a revelação de Jesus ressuscitado e vai levar este evangelho aos gentios, pomo de discórdia, que até duvidavam se Paulo era apóstolo ou não, conforme eu falei na primeira parte deste estudo, a qual peço que você volte depois e reveja. E ele disse: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Ele era zeloso da tradição dos pais dele.
Não, meu pai e minha mãe, eles me deixaram esta tradição e eu tenho que seguir esta tradição. É isto que está levando muitas pessoas para o abismo, pensando que estão indo para o céu. Eu tenho que seguir a tradição dos meus pais religiosa. Mas será que a tradição dos seus pais religiosa é segundo Deus? É segundo Jesus? Ou é uma fantasia, uma falácia, ou uma coisa até muito bem escrita, muito bem estruturada, mas proveniente da mente dos homens? Procure observar isso. É muito importante para a sua vida e para a sua salvação. Ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Paulo tinha essa consciência que Deus separou ele antes dele nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, ou seja, a salvação através da graça, Jesus Cristo, sem detença não consultei carne e sangue. Se Jesus revela para você que você é salvo pela graça, que você não é salvo pela lei, porque não é mesmo, e jamais a lei vai salvar ninguém, então você não tem que perguntar a ninguém. Paulo não consultou pai, nem mãe, nem ninguém, ele simplesmente foi e obedeceu a Jesus Cristo. E tornou-se assim maior dos apóstolos, haja visto que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, 14 epístolas que Paulo escreveu no Novo Testamento. Então Deus a ele deu essa proeminência a Paulo para que ele nos revelasse o Evangelho da Graça, que Jesus já revela, mas Jesus veio como judeu. Então muitos confundiam achando que para você ser salvo, primeiro precisava ser judeu, para depois ser salvo. Paulo diz: não, basta que você, gentio, creia em Jesus com todo o seu coração. Obviamente, crendo em Jesus, você vai deixar as mais obras do passado e você aí já está salvo. Ele disse: quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas para regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Vou ficar até aqui no versículo 17. Ele está dizendo que nem os apóstolos ele foi consultar. Paulo não foi consultar nem aos apóstolos de Cristo. Ele tinha tanta certeza, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado, ele não andou com Jesus em carne, que o evangelho que Jesus deu para ele era verdadeiro, é verdadeiro, que ele não foi perguntar nem a Paulo, nem a Pedro, nem a Tiago, nem a ninguém. Depois houve sim um burburinho, porque souberam que Paulo, que era perseguidor da igreja, estava pregando o evangelho, dizendo que apenas pela fé em Jesus a pessoa podia ser salva. Devido a esse burburinho, fizeram um concílio, onde Paulo vai e explica que de fato ele estava sendo sincero e pregando o evangelho da graça, e o próprio Tiago, que era o bispo de Jerusalém, diz: olha, fala para os gentios que eles devem apenas abster-se do sangue dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Fazendo isso, eles são salvos sim, através da fé em Jesus Cristo. Mas depois teve a contenda de Paulo com Pedro, porque Pedro queria, na frente de Tiago, agir como judeu, e na frente do gentio, ele agia como pela graça, como Jesus mandou. Esta contenda nós vamos ver na parte 3, na próxima que nós vamos estudar. Mas o que fica hoje de importante para nosso ensino é que ou nós seguimos e obedecemos a Jesus, ou aos homens. E eu pergunto a você, querido e querida, você está obedecendo a homens, a uma instituição de homens, a uma religião de mandamentos de homens e de leis de homens, ou é Jesus? Paulo disse que quando Jesus revelou a ele o evangelho da graça, ele largou tudo, porque ele disse: ou eu obedeço a homens ou a Jesus. Se eu sou servo de homens, eu não posso ser de Jesus. Você tem sido servo, tem servido a Jesus ou aos homens? É a minha pergunta. Veja os frutos da sua vida, na sua família, veja se você tem aquela alegria, aquela paz do Espírito Santo e no Espírito Santo da salvação pela graça. Se há alegria, regozijo e liberdade em Cristo na sua vida e no seu coração. Se não há, você está seguindo o evangelho de homens, falso evangelho. Ainda que falem de Jesus Cristo, que dizem que não, nós pregamos a graça de Deus, é salvo pela graça, mas eles acrescentam leis. Se você não guardar o dia tal, não fizer isso, não fizer outro aquilo, você não arrisca não ser salvo. Então já danificou o evangelho da graça e traz danos para a sua mente e para o seu coração. É somente pela graça que você é salvo.
Assim diz a Escritura, assim nós vamos proclamar até Jesus voltar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa este nosso amigo, esta nossa amiga que precisa tomar uma decisão. Ou segue aos homens ou a Deus. Ajuda-o ou ajuda-a para seguir ao Senhor. Obedecer ao Senhor mesmo que tenha que romper com laços de amizade ou laços pessoais, meu Pai. Mas mais importa que sigamos ao Senhor e sejamos salvos através da fé no Senhor Jesus, do que estejamos agarrados à doutrina de homens. Dá força e intrepidez a esta pessoa que está assistindo a este estudo, para que ela seja e entenda, salva pela graça de Jesus, pois não há outro caminho para a salvação. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus o abençoe. Este foi o segundo estudo de Gálatas. Estará no meu canal do YouTube e também na minha página do Facebook. Eu sou Renato Suete e até a próxima, quando estaremos na terceira parte do estudo de Paulo aos Gálatas. Achou este estudo interessante? Considera importante que você ilumine outras pessoas com estas mensagens que são bíblicas? Então repasse, por favor, este estudo para outras pessoas. É o que eu peço a você. Esta é uma obra para Deus. Deus o abençoe em Cristo Jesus e até a próxima. A decisão de viver um conhecimento espiritual requer da pessoa muita determinação e perseverança. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Você vai precisar quebrar tradições e conceitos religiosos que, na verdade, nunca acrescentaram em sua vida. Saiba que a verdade pode parecer estranha aos nossos ouvidos, porém o Senhor Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não adie mais o viver debaixo da graça e do amor de Jesus. Antes, deixe fluir seus ensinamentos maravilhosos, os quais transformarão a sua vida a cada dia. Saiba que Cristo é o único fundamento de nossas vidas. Igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja dos conhecedores da verdade. Ministério Bispo Renato Suete.